A Batalha de Endor pode ter durado apenas algumas horas, mas nesse curto espaço de tempo, ela destruiu um império que governou a galáxia por décadas. Centenas de caças estelares, dezenas de cruzadores e duas frotas massivas se enfrentando para decidir o destino da galáxia. Esta é uma análise completa da Batalha de Endor. A frota imperial reunida acima de Endor era uma enorme concentração de poder militar. Para referência, uma única frota imperial normalmente possui cerca de 6 destroyers estelares da classe imperial, e um grupo setorial inteiro, que representa a totalidade de todas as forças navais em um setor inteiro, possui 24 destroyers. As enormes naves ao redor da segunda Estrela da Morte tinham mais de 30 naves, incluindo um couraçado executor e um cruzador de batalha. Isso é quase o equivalente a 5 frotas inteiras, e todo o seu propósito era armar uma armadilha cuidadosamente orquestrada para a Aliança Rebelde e aniquilar sua liderança em um único confronto decisivo. Cada esquadrão de caças, soldado e nave capital era a soma do último lance do Imperador Palpatine para extinguir a rebelião para sempre. Foi o próprio Palpatine quem vazou pessoalmente a informação de que a Estrela da Morte não estava totalmente operacional nesse estágio, sabendo que os rebeldes cairiam na armadilha e voariam direto para sua emboscada. O comando supremo sobre essa força massiva de naves de guerra estava nas mãos do próprio Imperador. De sua sala do trono a bordo da segunda Estrela da Morte, ainda parcialmente concluída, Palpatine dirigia pessoalmente a operação estratégica, retendo informações deliberadamente de muitos de seus próprios comandantes. Antes do ataque ser iniciado, a condução diária da frota ficava a cargo do almirante Firmus Piet, a bordo do Executor, o Super Destroyer Estelar, que era a nave capitânia da operação. A Marinha Imperial reunida cumpriu o papel que lhe foi designado em uma batalha que Palpatine já acreditava estar vencida antes mesmo do primeiro turbolaser ser disparado. O Executor tinha quase 19 quilômetros de comprimento da proa à popa. Ele se erguia acima de todas as outras naves presentes e era o centro de comando e comunicações da frota. Seus enormes conjuntos de sensores, posicionados na torre de comando gigantesca, coordenavam as ações da frota, incluindo soluções de tiro, rastreamento dos movimentos rebeldes, coordenação do envio de caças e emissão de ordens para os grupos de batalha ao redor. O Executor dividia essa responsabilidade com o Pride of Tarlandia, um cruzador de batalha de comunicações próximo que amplificava transmissões e mantinha a coordenação entre todos os grupos de batalha. Infelizmente, isso significava que, se o Executor ou o Pride of Tarlandia fossem destruídos, por mais improvável que fosse, isso prejudicaria gravemente a capacidade da frota imperial de coordenar o combate como uma força de ataque coesa. Ao lado de Piet, outros oficiais experientes, especialistas em comunicações, coordenadores de logística e pilotos de caça ajudavam a direcionar essa força de combate impressionante. Isso incluía a Almirante Ray Sloane, que monitorava continuamente o desenrolar do combate a partir do comando de seu destroyer estelar próximo, o Vigilance. O almirante Garrick Versio também estava posicionado a uma boa distância da batalha, coordenando grande parte do ataque terrestre abaixo, mantendo um papel mais de reserva a bordo de seu destroyer estelar, o Avicernator. Nas lendas, até o capitão Gelad Pellaeon esteve no comando durante a Batalha de Endor. Além desses líderes, dezenas de destroyers estelares imperiais ao redor da Estrela da Morte tinham capitães responsáveis por sua estrutura. Esses capitães possuíam considerável independência tática durante o combate, mas a rígida doutrina naval do Império exigia obediência estrita às ordens transmitidas pela nave capitânia. Isso era bem diferente da Aliança Rebelde que estava chegando, mas falaremos deles em breve. Embora os números exatos permaneçam incertos, é certo que havia entre 30 e 40 destroyers estelares classe imperial que participaram diretamente da batalha, apoiados por vários naves de escolta, como cruzadores classe Interdictor equipados com potentes geradores de poço gravitacional. Essas naves impediram que a frota inimiga escapasse para o hiperespaço quando a armadilha foi acionada, bloqueando todas as rotas de retirada para a Aliança. A frota imperial estava concentrada ao redor da própria Estrela da Morte, com a linha de batalha preparada para cobrir as rotas de fuga mais prováveis da frota rebelde.
com o executor posicionado de forma destacada perto do centro, onde seus sistemas de comando podiam supervisionar todo o confronto. Antes da chegada dos rebeldes, uma boa parte das forças imperiais também estava escondida atrás da lua florestal, para não assustar os rebeldes quando eles chegassem. Os destroyers estelares da classe imperial formavam a espinha dorsal dessa muralha de aço, organizados em grupos de apoio capazes de sobrepor suas baterias de turbolasers para melhor cobertura da área e potencial destrutivo. Cada destroyer protegia seus vizinhos e garantia que qualquer nave rebelde que tentasse romper enfrentaria fogo concentrado de várias direções ao mesmo tempo. Atrás da linha de batalha principal estavam os elementos de reserva da frota e as naves de coordenação de caças. Essas naves ficavam um pouco mais afastadas do combate imediato e permitiam reforçar setores enfraquecidos, recuperar caças estelares danificados, redistribuir suprimentos e retransmitir comunicações entre a nave capitânia e os outros grupos de batalha. Talvez a maior força da frota imperial estivesse no enorme número de caças estelares que tinham à disposição. Cada ISD funcionava como um couraçado e porta-aviões, podendo lançar tudo o que segue durante uma batalha. 20 andadores AT e muitos andadores menores, junto com as naves de desembarque necessárias para levá-los à superfície do planeta. 9.700 soldados terrestres, incluindo Stormtroopers e soldados do exército, respectivamente, e uma ala inteira de TIEs, composta por 72 naves da classe TIE, incluindo uma mistura de interceptores, bombardeiros, caças, canhoneiras e mais. Minha matemática não é das melhores, mas mesmo estimando 30, destroyers estelares na frota imperial significam nada menos que 2.160 caças TIE que poderiam entrar na batalha a qualquer momento e quase 300 mil soldados que poderiam ser enviados para a superfície do planeta. Aqui, as primeiras linhas de caças garantiriam superioridade aérea ao redor dos destroyers estelares antes que mais alas de interceptadores avançassem para enfrentar as escoltas rebeldes que se aproximavam. Após a formação das camadas defensivas de caças e interceptadores, bombardeiros seriam enviados para atacar coordenadamente a frota rebelde. Entre essas formações de elite estava o lendário 181ª Ala Imperial de Caças sob o comando do Barão Suntir Fel, um piloto de elite que, nas lendas, fundou o Império Fel. Pilotando avançados interceptadores, TII, o 181º, representava alguns dos melhores pilotos da Marinha Imperial e atuava como uma força de reação rápida, interceptando bombardeiros rebeldes, reforçando setores vulneráveis e escoltando alvos prioritários sempre que necessário. A reputação do 181º por si só inspirava confiança no Império, e durante as batalhas, eles se envolviam intensamente na defesa de naves de comando vitais contra grupos de ataque rebeldes determinados. Os comandantes imperiais não esperavam que os rebeldes os vencessem em batalha aberta. Cada destroyer estelar tinha dezenas de baterias pesadas de turbo-lasers capazes de reduzir cruzadores a destroços em minutos, enquanto o executor era muito maior que qualquer coisa da aliança. Junto ao turbo-laser do destroyer estelar, o alto comando imperial achava que dominava esse campo de batalha. Se os rebeldes mantivessem distância, o destroyer estelar os destruiria uma nave de cada vez. Se tentassem recuar, os interdictors bloqueariam a retirada deles e os arrastariam para as linhas de tiro dos destroyers próximos. O Império sentia-se pronto para enfrentar a última resistência de seu regime dominante. Embora a Marinha Imperial possuísse superioridade numérica e estratégica esmagadora, a frota reunida pela Aliança Rebelde acima de Endor também era possivelmente a maior e mais poderosa que eles já haviam reunido. Praticamente todos os principais comandos setoriais da Aliança contribuíram com naves para a operação, reunindo rebeldes que passaram anos lutando de forma independente por toda a galáxia. Embora a Aliança Rebelde já fosse uma organização coesa há algum tempo, provavelmente nunca haveria outra oportunidade de desafiar o Império em tal escala. O comando geral dessa enorme frota rebelde estava nas mãos do favorito de todos, o almirante Gel Akbar, a bordo do cruzador estelar MC-80 modificado chamado Home One.
um tático veterano e oficial de longa data de Mon Cala, Akbar transformou a Marinha da Aliança de uma coleção dispersa de escoltas e naves civis convertidas em uma força de combate disciplinada, capaz de enfrentar a Marinha Imperial diretamente. Akbar também era único entre os líderes, incentivando a iniciativa entre seus capitães e permitindo que comandantes subordinados tivessem um grau considerável de liberdade para explorar oportunidades. À medida que a batalha evoluía, essa ideologia se mostrou inestimável na Batalha de Endor. Servindo ao lado de Akbar estavam muitos dos líderes militares mais graduados da Aliança. O general Kriegsmadin coordenou o ataque terrestre contra o gerador de escudo na lua florestal de Endor. Embora o general Jan Dodona tenha contribuído para o planejamento estratégico da Aliança antes da operação, ele já não atuava como comandante de frota nesta fase da guerra. Enquanto Akbar liderou pessoalmente o ataque da frota, ele confiou o ataque dos caças contra a Estrela da Morte ao general Lando Calrissian, que serviu na linha de frente da batalha na nave cargueira coreliana Irshkak T-1000 e 300 modificada, a Millennium Falcon. Calrissian atuou como comandante operacional das forças de caças estelares da Aliança e sua habilidade de avaliar rapidamente situações em mudança, uma capacidade que ele aprimorou após anos de trapaças, moldou o curso de toda a batalha. A espinha dorsal da frota da Aliança era, na verdade, semelhante em tamanho à de suas contrapartes imperiais. Não sabemos os números exatos, mas podemos estimar que havia dezenas de cruzadores e naves capitais, variando entre 40 e 60, incluindo outros cruzadores MC, 80 fragatas, Nebulon B, cruzadores MC-75 e corvetas CR-90. Essas eram apoiadas por dezenas de escoltas menores e fragatas médicas, como a fragata classe Pelta, a canhoneira classe Barca Toque e os transportes G1 GR-75. Mas apesar de trazer uma armada tão vasta, a rebelião ainda era muito menor que a frota imperial. No entanto, essa equipe rebelde improvisada era mais do que parecia, principalmente quanto às naves capitais rebeldes. Os cruzadores Mon Calamari eram de última geração. Originalmente construídas como naves de exploração pacífica, essas naves foram convertidas em formidáveis navios de guerra após a ocupação imperial de Mon Cala. Esses cruzadores usavam escudos defletores extremamente resistentes em camadas nos cascos curvos, sendo dos mais avançados já criados. Essas naves absorviam danos que poderiam incapacitar navios de guerra imperiais maiores. E foi essa resistência que formou a base do plano de batalha de Akbar. A Home One era uma das maiores naves utilizadas pela Aliança, coordenando todos os movimentos da frota, enquanto ao mesmo tempo direcionava suas próprias baterias contra as naves capitais imperiais. Lutando ao lado da Home One estavam vários outros cruzadores, incluindo o cruzador estelar MC-80 Liberty, que foi destruído pela Estrela da Morte, e alertou a rebelião sobre o quão operacional essa estação de batalha realmente era. O coração desse ataque não estava totalmente baseado nas naves capitais e cruzadores enviados pela rebelião. E assim como o Império, os rebeldes buscavam garantir a superioridade aérea através de seu corpo de caças estelares. Entre as unidades mais famosas estava o Esquadrão Vermelho, liderado por Wedge Antilles. Veteranos tanto da Batalha de Yavin quanto de inúmeras outras campanhas pela galáxia, o Esquadrão Vermelho pilotava o versátil caça estelar T-60 e 5 X-Wing e servia como uma das principais unidades da Aliança. Igualmente capaz de enfrentar caças imperiais em combates aéreos ou atacar naves capitais, o Esquadrão Vermelho também assumiu o papel de liderar o ataque direto à Segunda Estrela da Morte. Dando suporte a eles estava o Esquadrão Ouro, liderado por Lando Calrissian e operando os caças estelares BLT A-4 e Cal-Wing fortemente armados. Pilotando os mesmos bombardeiros Y-Wing durante o confronto estava o Esquadrão Cinza, liderado pelo coronel Horton Sol. Apesar de mais lentos que os X-Wings em curvas, os Y-Wings se destacavam contra naves capitais, com torpedos de prótons e armamento de íons, capazes de desativar naves grandes. Durante os combates, o Esquadrão Ouro ficaria encarregado de bombardear os destroyers estelares e outros alvos, antes de se unir ao ataque final à Estrela da Morte. O Esquadrão Verde,
liderado por Arvo Krennic, contribuiu com interceptadores RZ-1A Wing, cuja velocidade incomparável os tornava ideais para enfrentar os caças TIE imperiais. Esses caças ágeis protegiam as grandes formações rebeldes, interceptavam bombardeiros inimigos e desviavam interceptadores dos cruzadores vulneráveis. Na verdade, seria o próprio capitão do Esquadrão Verde, cujo A-Wing avariado atingiu a ponte da Executor e ajudou a derrubar a mais poderosa nave de guerra da frota imperial. O Esquadrão Azul, comandado por Merrick Sims, forneceu muitos dos poderosos caças estelares ASF-01 B-Wing da Aliança. Esses também eram relativamente lentos e difíceis de dominar, mas possuíam um poder de fogo incomparável a qualquer outro caça rebelde, tornando-os particularmente eficazes contra naves capitais com escudos pesados. Durante a batalha, as formações de B-Wing se juntaram aos Y-Wing aliados para desativar destroyers estelares, naves de comunicação e geradores de escudo, e até lideraram o ataque ao cruzador de batalha de comunicações, o Pride of Tarlandia. Apesar da diversidade de suas naves, a frota rebelde entrou em Endor com um plano de batalha surpreendentemente simples. Os caças liderariam o ataque e atacariam assim que o gerador de escudo fosse desativado. Enquanto isso, Ackbar pretendia manter a frota imperial ocupada tempo suficiente para que os caças estelares de Lando destruíssem o reator da estação. Não havia absolutamente nenhuma intenção de se envolver em uma batalha prolongada de frotas contra a Marinha Imperial. Mas tudo isso estava prestes a mudar completamente. A preparação para a batalha foi como um elaborado jogo de xadrez entre as duas facções. Os rebeldes podiam mover um peão de distração aqui, enquanto isso o Império podia reagir com um cavalo. Mas, de qualquer forma, o Império já havia preparado sua parte do ataque, e cabia aos rebeldes reunir sua frota, o que eles fizeram sobre Sullust. Depois de reunir suas forças, os rebeldes precisavam encontrar um caminho pelo setor Model, o que eles fizeram usando uma rota chamada de Sanctuary Pipeline, que vai diretamente de Sullust até Endor. Assim como o Império transportou milhares de barcaças de carga para o local de construção da Estrela da Morte. Mas mesmo enquanto os rebeldes se preparavam para o ataque, mais complicações surgiram. E o General Kraken, da inteligência rebelde, descobriu o escudo de energia ao redor das estações de batalha, tornando necessário um ataque terrestre em Endor, além de uma batalha espacial. O General Krix Madine sugeriu que o ataque terrestre fosse realizado pelos batedores rebeldes e pela 32ª Unidade de Comando, e isso foi liderado pelo Major Bran Derling e pelo Tenente Callan Emmett, com membros adicionais sendo o Capitão Rex, o Sargento Juder Page, o Cabo Tuck Tyrell e o Sargento Cass Dameron. Sim, isso mesmo, o pai de Poe Dameron. Acredite se quiser, até a mãe dele participou da Batalha de Endor, preparando sua X-Wing enquanto a equipe de assalto terrestre se preparava. Junto com esse esquadrão de batedores estavam Han Solo, Chewbacca, Leia Organa e Luke Skywalker, que trouxeram experiência extra para a equipe e deram a essa missão uma verdadeira chance de sucesso. Os rebeldes sabiam que seus preparativos para Endor seriam notados e que não havia como evitar esse fato. Então, eles optaram por desviar a atenção do Império como se fosse acontecer um ataque em outro lugar. Isso começou com algo que a Aliança chamou de Operação Lua Amarela. A princesa Leia Organa liderou a missão para desviar a atenção do Império de Sullust. Isso permitiu que a frota rebelde se reunisse secretamente para a Batalha de Endor. E durante a missão, a equipe de Leia conseguiu roubar a transporte imperial Tydirium, a mesma nave que transportou os exploradores para a superfície de Endor. A última coisa para desviar a atenção do Império de Endor foi a possibilidade da captura da comandante em chefe Mon Mothma. Em uma tentativa de distração para enganar o Império, os rebeldes formularam um plano para enviar Mon Mothma em uma missão diplomática para Duroktil e, com sorte, manter os reforços imperiais longe do que em breve seria o campo de batalha. Tudo estava pronto e a hora da batalha havia chegado. Quando a força-tarefa do almirante Ackbar surgiu do hiperespaço acima da lua florestal de Endor, tudo parecia acontecer exatamente como planejado. Eles chegaram em uma formação compacta de ataque, com a nave Home One ocupando o centro e outros cruzadores Mon Cala em cada lado.
Fragatas Nebulon B protegiam os flancos externos enquanto corvetas patrulhavam à frente das naves mais pesadas. Centenas de caças estelares estavam protegidos em seus hangares, aguardando para decolar até que a frota se dispersasse, com vários esquadrões de caças já em formação ao redor das naves capitais. A Aliança mantinha uma formação de ponta de lança bem agrupada, com todas as naves inicialmente voltadas para a Estrela da Morte. Ao acelerar a Millennium Falcon, os pilotos rebeldes perceberam que não conseguiam obter uma leitura dos escudos da Estrela da Morte. Os sensores deles estavam sofrendo interferência, e isso só poderia acontecer se o Império soubesse da chegada deles. Destroyers estelares imperiais surgiram pelo flanco da rebelião, precedidos por alas inteiras de caças T e interceptadores. No centro da formação imperial estava o colossal Executor, com cruzadores interdutores, começando a formar poços de gravidade para limitar as opções de fuga da rebelião. Inicialmente, apenas os caças estavam engajados na batalha, até que a Estrela da Morte liberou seu poder contra a frota rebelde, destruindo a Liberty. Foi então que Lando Calrissian percebeu que os Destroyers estelares não estavam atacando por um motivo. Eles não podiam ser pegos no fogo cruzado. Então, em resposta, os rebeldes fecharam a distância. Por mais que quisessem fugir, sabiam que não teriam uma chance melhor de fazer isso. Assim, eles atacaram as fileiras fortificadas do Império a queima-roupa, na esperança de evitar os ataques da Estrela da Morte e levar alguns Destroyers estelares junto com eles. Protegidos pela nuvem de caças TIE e interceptadores à sua frente, os bombardeiros TIE avançaram em direção aos cruzadores Mon Calamari, carregando pesadas bombas de prótons e mísseis de concussão, tentando dizimar aqueles escudos superpotentes. Nesse momento, todos os caças estelares que ambos os lados tinham foram lançadas ao espaço aos centenas, e em poucos minutos, o espaço vazio entre as frotas opostas desapareceu sob milhares de caças estelares. Com a batalha próxima, os destruidores estelares imperiais abriram suas baterias de turbolaser e dispararam salvas laterais contra as naves rebeldes que se aproximavam. Enquanto milhares de naves trocavam ataques devastadores entre si, bem acima de Endor, uma batalha igualmente importante se desenrolava abaixo, na superfície da Lua. O combate em Endor se desenrolava através de florestas densas, cristas rochosas, ravinas estreitas e instalações imperiais fortificadas. As árvores imponentes restringiam a visibilidade e limitavam severamente a eficácia das armas pesadas, forçando ambos os lados a combates de curta distância. Tiros de blaster ecoavam pela floresta, enquanto batedores corriam nas trilhas de speeder bike e stormtroopers buscavam alvos. Comandos rebeldes e até mesmo as forças especiais imperiais do Esquadrão Inferno circulavam pela vegetação rasteira, avançando silenciosamente pelo coração da ofensiva rebelde. Inicialmente, os rebeldes a bordo da nave Tidierium conseguiram entrar no bunker do gerador de escudo, mas batalhões de Stormtroopers escondidos esperavam na floresta para capturá-los. Então, algo inesperado aconteceu. As criaturas que pareciam ursos de pelúcia dóceis para o Império, de repente começaram a massacrar Stormtroopers aos montes. O que começou como uma infiltração secreta, rapidamente se transformou em um dos maiores combates terrestres da galáxia. Guerra civil, envolvendo comandos rebeldes, Stormtroopers, Scout Troopers, caminhantes AT-ST e centenas de guerreiros Ewok em uma batalha caótica. Um Stormtrooper compartilhou sua visão. Já vi os filmes sensacionalistas, e esses diretores deviam admitir que recebem bem para espalhar mentiras da Nova República. Eles fazem aquelas coisas, aqueles Ewoks parecerem fofos. Eu estava lá. Eles não tinham nada de fofos. Os primeiros soldados morreram atingidos por flechas nas brechas das armaduras. Os indígenas eram primitivos, mas depois li sobre os arcos que eles usavam, como eram projetados para ter uma força imensa. Vi soldados caindo com flechas que atravessaram completamente suas gargantas. Eles eram os sortudos. Alguns dos nossos homens receberam o que pareciam ser ferimentos leves, e minutos depois estavam arrancando os capacetes, ofegantes, tentando respirar. Os Ewoks tinham mergulhado suas flechas em algum tipo de toxina nervosa que paralisava todos os músculos do corpo deles. Os soldados que foram atingidos sufocaram porque os pulmões deles não funcionavam. Eu vi homens morrendo olhando para o sol tentando piscar.
Alguns homens perseguiram os indígenas mata adentro e caíram em fossos escondidos, forrados de estacas fincadas no chão. Os batedores voaram em fios de tropeço que quebraram seus pescoços. Em outros lugares, os indígenas dominaram os soldados pela quantidade, segurando-os até tirarem seus capacetes, e outros Ewoks os matavam com machados de pedra e facas feitas de vidro vulcânico. E toda vez que um dos nossos homens caía, os Ewoks ganhavam mais um blaster. Eles conheciam cada árvore e pedra e nos eliminavam um por um, das densas florestas ao redor do bunker até as plataformas de pouso imponentes da instalação imperial. Cada metro de terreno se tornou disputado. Quando a luta terminou, Endor estava coberta de andadores destruídos, speeders abandonados, stormtroopers caídos e os restos do Império. Mas mesmo assim, a batalha não estava terminada. O bunker imperial foi destruído por Han Solo, o que derrubou o escudo aparentemente impenetrável ao redor da Estrela da Morte. E isso deu à rebelião, que naquele momento só tentava se manter de pé na luta, toda a vantagem de que precisava. Durante a batalha terrestre, o caos da guerra espacial seguia intenso. Os B-Wings do Esquadrão Azul haviam desativado e destruído o Pride of Tarlândia, destruindo a nave do segundo em comando dos Imperiais e o centro de comunicações, restando apenas o Destroyer Executor para cumprir a missão. Mesmo assim, a nave gigante de 19 quilômetros caiu diante da armadura de roteiro dos rebeldes. Os interceptadores A-Wing do Esquadrão Verde aproveitaram as brechas nas linhas de caças imperiais para atacar continuamente a torre de comando do Executor, destruindo um de seus globos de sensores mais visíveis e rompendo seus escudos. Entre os pilotos que mantinham o ataque estava o líder verde, Arvo Krennic, cujo interceptador foi atingido por fogo defensivo intenso, deixando sua nave danificada e impossível de controlar. Fumaça e destroços saíam da nave avariada enquanto ela avançava em direção à torre da ponte da Executor. Sem chance de recuperar o controle, Krennic manteve seu curso e colidiu com a ponte da nave Capitânia em um impacto devastador. O próprio impulso da imensa nave de guerra a levou em direção à Estrela da Morte, e seu casco colossal girou enquanto explosões internas se espalhavam pela seção de comando. A nave Capitânia mergulhou na superfície da estação de batalha, explodindo em uma enorme explosão. A liderança da ofensiva imperial acabava de ser decapitada. Ao mesmo tempo, os acontecimentos na Lua Florestal chegaram ao seu clímax e o gerador de escudo foi destruído, derrubando a barreira protetora que cercava a Estrela da Morte. O almirante Akbar imediatamente ordenou que Lando Calrissian iniciasse o ataque final e a Millennium Falcon, o Esquadrão Vermelho e o Esquadrão Dourado aceleraram em direção à estação de batalha, perseguidos por enxames de caças T. Wedge e Lando navegaram pelo labirinto da estação antes de chegarem ao núcleo e lançarem seus torpedos no reator. Isso desencadeou uma reação em cadeia catastrófica que destruiu a estação de batalha inacabada de dentro para fora. Enquanto as naves rebeldes escapavam, a enorme estação espacial explodiu em uma bola de fogo que até sacudiu a Lua Florestal abaixo, afundando as esperanças de todos os imperiais que assistiam. Todas as naves imperiais, reconhecendo a derrota, partiram apressadas e saltaram freneticamente para o hiperespaço. E sem nenhum líder claro ainda vivo, o outrora grande regime estava condenado a desmoronar. A galáxia estava livre e podia celebrar uma grande vitória. Mas quais grandes batalhas de Star Wars devemos cobrir a seguir? Há algum detalhe que deixamos passar? Conte pra gente nos comentários.